Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Breno Azevedo, sou engenheiro civil. Estamos aqui dando continuidade ao nosso mini curso de EBERIC. Após resolver os problemas de flechas excessivas em lajes, vamos agora nesse vídeo resolver flechas excessivas em vigas. Vamos comigo? Então, pessoal, aqui com o EBERIC já aberto, vamos ver algumas estratégias que poderíamos utilizar para resolver problemas de flechas excessivas em vigas. Por exemplo, nós poderíamos alterar aqui em materiais e durabilidade a, os parâmetros que influenciam no cálculo do coeficiente de fluência, que é aí a umidade relativa do ar, o início do carregamento e o início da retração. Entretanto, não vamos utilizar essa estratégia. Não é o caso, por enquanto. Outra estratégia seria melhorar o módulo de elasticidade do material. E como é que nós poderíamos fazer isso? Aumentando aqui a classe de concreto, de C25, por exemplo, para C30 ou C35, aumentando a resistência do concreto. Entretanto, essa também é uma estratégia que pode trazer uma complicação caso você esteja aí num local, por exemplo, que não tem essa disponibilidade de um concreto usinado com uma resistência característica maior. E nós temos outras estratégias que têm a ver com concepção estrutural. Por exemplo, nós podemos melhorar a questão da rigidez da ligação viga-pilar. Isso poderia ser feito de duas formas. Por exemplo, se a gente tivesse aqui nó semirrígido ou tivesse rótula, nós poderíamos alterar esse tipo de ligação e inserir um engaste, né? Tentar calcular aí uma área de aço que simulasse um pouco melhor a situação de engaste. Entretanto, no projeto, até o presente momento, nós não utilizamos a estratégia de usar nós semirrígidos. Então, a gente não poderia utilizar esse meio. Outra forma de você melhorar a rigidez da ligação viga-pilar seria melhorar e aumentar a inércia dos elementos estruturais, né? No próprio instante, nós temos aqui, por exemplo, nessas vigas V3, V4, V7 e V8, que estão ainda com um problema de deslocamento ocasionado pela flecha de rotação, nós temos aqui uma viga de 16 por 50 num pilar de 18 por 30. E esse pilar ele pode não ter rigidez suficiente para restringir o deslocamento, restringir a rotação da viga. Então, melhorando aqui as condições de rigidez do pilar, a gente melhora essa ligação. Outra estratégia seria reduzir o vão da viga. Nesse caso seria extremamente complicado a gente colocar aqui um pilar aqui no meio dessa viga e reduzir esse vão, certo? Se a sua arquitetura permitir, você pode tentar trabalhar com vãos menores. Você aumenta o número de pilar, mas diminui o vão da viga. Outra estratégia seria trabalhar a rigidez da própria viga. E como é que nós poderíamos fazer isso? Aumentando aí a sua seção transversal.
nós poderíamos aqui aumentar a sua largura e aumentar a sua altura. Nós temos uma viga de 16 por 50. A forma mais interessante nesse caso seria aumentar a altura, porque no cálculo da inércia, a altura é elevada ao cubo. Então, aumentar a altura da viga tem uma ação muito mais relevante do que você alterar a largura. Alterar a largura aí, por exemplo, de 16 para 18, vai fazer diferença, mas pode não fazer tanto. Aí você poderia aumentar para 20, 25, talvez você com certeza vai conseguir reduzir, mas o aumento da altura vai ser muito mais eficiente. E a gente já está aí com a altura de 50. Talvez não seja interessante aumentar mais ainda essa altura nesse caso, porque nós vamos perder mais ainda a altura útil para a instalação do forro, e isso pode prejudicar a questão da arquitetura. Outra saída, como estamos trabalhando aí, por exemplo, com lajes maciças, seria trabalhar uma mesa colaborante na viga. E aí, na hora de calcular os deslocamentos, o software vai levar em consideração essa nova seção. Aqui, por exemplo, nós poderíamos trabalhar uma seção T, e aqui a gente alteraria o tipo retangular para uma seção T. E essa mesa colaborante, ela iria entrar aí no cálculo dessa deformação. Por enquanto também não é o caso. Vamos deixar a viga da forma que está com a seção retangular. E outra estratégia seria a gente trabalhar a utilização de contraflecha. Contraflecha no vão da viga. Como o nosso problema ele é de flecha rotacional, a utilização da contraflecha pode também não ser interessante. Vamos fazer aqui alguns testes. A contraflecha nós podemos utilizar até o limite de 350 do vão. Então vamos aqui medir aqui o vão dessa viga, por exemplo. Vamos pegar aqui o vão livre dela. Ela tem aqui um vão de 515 centímetros. Então o nosso limite de contraflecha seria 515 dividido por 350. A gente poderia trabalhar aí uma contraflecha de até 1,47 e aproximadamente 1,5. A contraflecha ela é um deslocamento imposto no sentido contrário ao sentido da deformação. Então, na hora que for executar a viga, teria que se fazer aí uma contraflecha no vão da viga com o comprimento especificado em projeto. Vamos aqui testar, somente para a gente ver. Aqui essa viga 3, ela tem uma deformação aqui calculada de 0,85 aproximadamente. A flecha total aqui, levando em consideração a imediata com a diferida, 0,85. Se a gente insere aqui uma contraflecha, a gente vem aqui em lançamento, aqui no grupo vigas e aqui em contraflecha. A gente coloca aqui a indicação, CF, vamos colocar aqui o valor de 1,5 centímetros. Vamos arredondar aqui para 1,5 centímetros, praticamente o nosso limite. E aqui a gente dá o OK e a gente sai estabelecendo aqui, geralmente no vão da viga, vamos colocar aqui a contraflecha de 1,5. Nas 4 vigas que estão ainda com problema de deslocamento excessivo. Vamos gravar aqui esse valor na viga V3, 0,85, para ver aqui o nosso resultado. E avaliando aqui a planta de flechas, nós temos aqui para tipo de efeito de acessibilidade sensorial, temos aqui um problema entre rigidez excessiva, rigidez imediata e recalculada, e aqui efeitos em elementos não estruturais,
nós temos aqui flechas excessivas ainda nas vigas V3, V4, V7 e V8, ocasionado aí por rotação excessiva, né? Vamos salvar aqui e ver o que é que acontece com os testes que nós vamos executar. Vamos fechar aqui, já inserimos as contraflechas e agora vamos rodar aqui o nosso modelo. Para não demorar muito, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos aqui testando o nosso estado limite de serviço. Então vamos deixar aqui a análise estática linear ligada e vamos desligar aqui dimensionamento dos elementos. Nós não queremos dimensionar, queremos avaliar somente o estado limite de deformação e apenas no pórtico. Vamos desligar também aqui em lajes, né? Vamos dar aqui o OK e não vai demorar tanto, mas eu vou aqui tentar avançar o vídeo para a gente não perder tanto tempo. Concluiu aqui a análise, demorou provavelmente em torno de 1 minuto. Olhando aqui os resultados, nós não temos variação do gama Z, pelo efeito de inserção de contraflechas, obviamente, ok? Vamos avaliar se nós tivemos efeito na deformação. E aqui no deslocamento da viga V3, observe que nós temos aqui uma flecha final recalculada de 0,54. Então, para efeito de deslocamento aqui vertical, nós estaríamos com a situação resolvida. Abrindo aqui a envoltória de deslocamentos e indo aqui para o tipo de efeito, efeitos em elementos não estruturais, nós continuamos aqui com o problema de rotação excessiva em nossa viga. Então, inserir contraflecha aqui não foi interessante. Vamos aqui fechar, vamos remover aqui as contraflechas e vamos testar aqui outra saída. Vamos agora melhorar aqui a rigidez do elemento. Vamos alterar primeiramente a inércia da viga para que vocês percebam o resultado que vai dar e a gente vai verificando algumas situações e isso serve também para o nosso aprendizado. Então vamos alterar aqui, como a gente já está aqui no limite de 50, vamos alterar aqui a largura dessas vigas para 18 por 50. Ela alterou. Vamos alterar agora aqui as demais, lançamento, copiar dados. Vamos copiar aqui a seção dessas vigas e vamos marcar aqui, ó, viga inteira para ele alterar todo o vão da viga e não só o trecho. Se você fizer um teste, vai estar 18 por 50, né? Vamos aqui processar mais uma vez a nossa estrutura. Vai demorar aqui um pouquinho, vou tentar dar um corte para acelerar. Concluído. Vamos ver aqui se teve alguma alteração no gama Z. Também não teve, né? Foi uma alteração muito sensível na rigidez das vigas. Não tem alteração aqui com relação a parâmetro de estabilidade gama Z. E vamos ver se houve alteração aqui nos nossos deslocamentos, né? Então, abrindo aqui, ó, de 0,85, que foi o valor que nós tínhamos anteriormente, o nosso deslocamento acabou aumentando para 0,88, né? Provavelmente isso tem relação com o peso próprio da viga que aumentou, né? Então a gente provavelmente não vai estar com o nosso problema resolvido, aumentando 2 centímetros na largura da viga. Vamos alterar aqui para efeitos não estruturais e continuamos aqui com o problema de flecha excessiva por conta de rotação excessiva, né? O nosso limite é 0,017 e aqui estamos com 0,026, 19 em algumas vigas. Vamos voltar aqui para o tamanho original. Eu não queria aumentar a largura além de 18 para não ficar com a largura superior à largura do pilar que tem 18, né? Então vamos voltar aqui para 16 para manter a mesma forma que as demais vigas.
Vamos alterar aqui as demais, a largura. E agora vamos mexer aqui com a inércia dos pilares. Nós temos aqui os pilares de apoio dessas vigas. Vamos alterar aqui, nós temos 18 por 30. Vamos alterar esses pilares aqui para 18 por 40. Fazer aqui um múltiplo de 10 e ver o que é que vai acontecer. Vamos copiar aqui a seção transversal desse pilar, 18 por 40, deixo marcados prumada inteira, senão ele pode alterar só o trecho, só o tramo, né, o tramo do pavimento. Vamos alterar aqui os pilares de extremidade, de apoio dessas vigas, e vamos alterar também a inércia dos pilares aqui intermediários, né? Aqui o P6, o P7. Observe que é importante estar aqui com o ponto fixo na orientação correta para o pilar, quando crescer para o lado inverso ao ponto fixo. Aqui o P26, o P27. E vamos aqui dar um OK. E esses pilares aqui que apoiam essas vigas que estão com problema, se a gente crescer ele aqui no comprimento, não vai ter tanto efeito, porque essa viga está apoiada aqui no sentido da menor inércia. A gente pode tentar aqui, talvez, mexer aqui um pouco na largura. Vamos deixar ele aqui com 20 por 30. Aumentar aqui 2 centímetros. Talvez também, se a gente fizer isso de forma isolada, não vai ter tanto efeito. Mas vamos dar uma melhoradinha aqui nesse parâmetro, né? Feito isso, vamos rodar novamente a nossa estrutura. Novamente vai demorar um pouco. E aí, vou tentar acelerar o vídeo para a gente não perder muito tempo. Ok, estrutura processada. Vamos avaliar aqui se teve alteração nos parâmetros do gama Z. Então, observe que o gama Z teve aqui uma melhora, né? Estava aqui com 1.11, eu acho, 1.12, e ele melhorou aqui já a estabilidade em relação a X. E agora, com esse enrijecimento dos pilares, a gente consegue entrar, né, com o gama Z dentro dos limites. Anteriormente estava um pouquinho fora, numericamente fora, a gente estava considerando, mas com essa alteração a gente consegue aqui resolver a questão do parâmetro de estabilidade dentro do limite de nós fixos, né? Vamos dar aqui um OK e vamos ver se teve alteração nos nossos deslocamentos. Observe que, se a gente olhar por aqui, nós já temos um deslocamento que foi de 0,85 para 0,72. Então já tivemos aqui uma diferença. E se a gente for avaliar aqui as envoltórias aqui, com relação à aceitabilidade sensorial, já estamos com o problema resolvido. E se a gente mudar aqui para efeitos em elementos não estruturais, que até então era onde estava o nosso problema, observe que resolvemos o problema nas vigas V4 e V7. Ainda temos aqui um probleminha em V3 e V8, certo? Para continuar a tentar resolver isso aqui, nós poderíamos aumentar um pouco mais a seção dos pilares, ou talvez tentar associar com a alteração da largura das vigas. E aí vai ficar a critério, né, de vocês. Estou dando aqui apenas algumas saídas. De repente, tentar levar em consideração aqui, nesse caso, o efeito da seção T, né, da viga, até que a gente conseguisse eliminar todos esses avisos, todos esses problemas. Vamos aqui, só para concluir, para a gente não ficar no meio do caminho, vamos aumentar aqui os pilares de apoio aqui dessa viga que continua com um problema, né? Vamos aumentar aqui um pouco a seção. Vamos fazer aqui um múltiplo de 5. Agora vamos partir aqui para 18 por 45. Observe que isso aqui tem efeito somente didático. Eu não gosto, por exemplo, de utilizar várias seções diferentes de pilar. Se a gente altera aqui para 45, a gente fica com várias seções diferentes. A gente fica aqui com pilar de 18 por 30,
aqui vai ficar com 18 por 45, esse vai ficar com 18 por 40, né? Eu gosto de trabalhar uma melhor padronização da seção transversal dos pilares para efeito de economia, de formas e etc. Mas vamos fazer aqui somente um exemplo didático para vocês perceberem que com isso a gente consegue melhorar a, o efeito da ligação, a rigidez da ligação entre viga e pilar, e a gente consegue resolver esses problemas de deslocamentos. Alteramos aqui, vamos rodar mais uma vez e eu vou adiantar o vídeo para a gente não perder tempo. Vamos verificar aqui o gama Z, observe que melhorou mais um pouco, né, em relação a X, já que a gente está trabalhando estamos aumentando a inércia do pilar em relação ao deslocamento que ele vai ter em X. E voltando aqui para nossas vigas, observe que melhorou mais ainda aqui o nosso deslocamento, diminuiu aqui agora para 0,64. Voltando aqui para avaliar conforme o efeito em elementos não estruturais, observe que não teve alteração, né? Mas já diminuiu um pouco a rotação excessiva. E aí vocês podem continuar esse exercício utilizando essas estratégias que eu deixei. Obviamente que lembrem que após encontrar a situação desejada, vocês vão ter que processar e remarcar aqui para dimensionar os elementos, já que nós temos alteração de geometria. E é provável que quando a gente dimensione aqui os elementos, a gente consiga resolver esse problema, porque o software vai passar a levar em consideração a nova configuração de armaduras. E isso tem efeito também. As armaduras na viga vai ter efeito também nesse tipo de problema, né, nos deslocamentos. Vamos ficar por aqui para a nossa aula não ficar muito, o vídeo não ficar muito prolongado, e fica essas estratégias que vocês podem utilizar para enrijecer a estrutura e resolver problemas de deslocamentos em viga. Então, pessoal, se o vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, envie aí para o colega, pode ser que ele esteja procurando algo do tipo. Se tiver dúvidas ou sugestões, tem aí os nossos canais aí de comunicação. Sempre que puder, nós vamos tentar ajudá-los. Ok? Então, até o nosso próximo vídeo.